A chuva começou de repente, como costuma acontecer nas montanhas. Um minuto o céu estava apenas nublado, ameaçando. No minuto seguinte, despencou tudo de uma vez. Água pesada, grossa, que encharcava até os ossos em segundos. O vento pegou força junto, empurrando a chuva de lado, fazendo as árvores gemerem e os galhos estalarem. Gabriel correu. Não tinha para onde ir direito, apenas corria seguindo a trilha estreita que subia pela floresta, tentando achar qualquer coisa que servisse de abrigo. Pedra saliente, árvore com copa mais densa, gruta, qualquer coisa. Mas a floresta era fechada, alta, e a chuva atravessava tudo. Ele tinha 12 anos e nenhum lugar para chamar de casa, não mais. O abrigo estadual onde cresceu ficava 3 horas de ônibus dali, e ele tinha fugido fazia 4 dias. Não por capricho. Fugiu porque o lugar tinha deixado de ser abrigo e virado prisão. Grade nas janelas, monitores que batiam, comida contada, gente roubando o pouco que você tinha. A ideia inicial era chegar na cidade vizinha, onde diziam que uma tia distante morava. Mas Gabriel não sabia o endereço direito, não tinha telefone, não tinha dinheiro. O que tinha era teimosia e uma mochila com 2 camisetas, um agasalho fino e um pacote de bolacha que já tinha acabado no 2º dia. Estava tentando cortar caminho pela floresta quando a tempestade pegou. E agora, encharcado, tremendo de frio, sem enxergar quase nada por causa da chuva, começava a entender que tinha tomado decisão estúpida. Floresta não é lugar para quem não conhece, principalmente sozinho, principalmente com tempestade. Um relâmpago rasgou o céu, iluminando tudo por um segundo. O trovão veio logo atrás tão alto que Gabriel sentiu o chão tremer. Pânico subiu rápido. Precisava sair dali. Precisava de teto, parede, qualquer coisa. Foi então que viu. Entre 2 árvores grandes, meio escondido por arbustos e folhagem densa, um pedaço de madeira que não era natural. Tábuas. Construção. Gabriel desviou da trilha, empurrando galhos molhados, tropeçando em raiz até chegar mais perto. Era uma cabana, pequena, velha, meio enterrada na encosta como se alguém tivesse construído aproveitando o desnível do terreno. O telhado era coberto por terra e musgo, quase indistinguível da vegetação ao redor. Parecia abandonada. Ou quase. A porta de madeira estava fechada, mas não trancada. Gabriel empurrou devagar, e a dobradiça enferrujada rangeu alto, som que a chuva quase engoliu. Espiou pela fresta. Lá dentro, escuro, mas não totalmente. Havia luz, fraca, alaranjada, vinda de algum canto que ele não conseguia ver direito. E cheiro, madeira queimada, fumaça de lenha, algo cozinhando. O estômago de Gabriel deu um nó. Alguém estava ali. Deveria ter ido embora. Deveria ter voltado para a trilha, continuado procurando. Mas a chuva caía forte demais. O frio cortava demais. E o corpo dele já tremia sem controle. Ficar do lado de fora significava morrer de hipotermia antes do amanhecer. Entrar significava... o quê? Perigo? Talvez. Mas também chance. Gabriel respirou fundo, ajeitou a mochila molhada nos ombros e empurrou a porta mais um pouco. "Tem alguém aí?" chamou, a voz saindo rouca e baixa. Silêncio. Apenas o som da chuva lá fora e o crepitar de fogo em algum lugar lá dentro. Ele entrou. A cabana era pequena. Um único cômodo, talvez 4 metros quadrados. Paredes de madeira velha, teto baixo com vigas expostas, chão de terra batida coberto por tábuas soltas em alguns pontos. No canto oposto, uma lareira improvisada feita de pedras empilhadas, onde um fogo pequeno ardia, soltando fumaça que escapava por uma abertura no teto. E ao lado do fogo, sentada em um banquinho de madeira tosca, estava uma mulher. Gabriel parou no meio do caminho, tenso, pronto para correr. A mulher era velha, muito velha. Cabelos brancos compridos e desgrenhados, amarrados de qualquer jeito com um pedaço de pano. Rosto enrugado, queimado de sol e tempo. Roupas simples, gastas, saia de tecido grosso, blusa de lã remendada, chale sobre os ombros, pés descalços, sujos de terra. Ela não se assustou com a entrada dele. Apenas virou o rosto devagar,
olhos fundos e escuros, o encarando com intensidade que fazia Gabriel se sentir pequeno. Entra ou sai, disse ela, voz rouca, mas firme. Mas decide logo. Tá deixando o frio entrar. Gabriel hesitou um segundo. Depois fechou a porta atrás de si. O som da chuva diminuiu, abafado pelas paredes. O calor do fogo começou a alcançar a pele dele, trazendo aquela dor estranha de corpo gelado começando a descongelar. Desculpa, ele murmurou. Eu não sabia que tinha alguém. Eu só estava fugindo da tempestade. A mulher continuou olhando para ele, medindo, avaliando. Depois apontou para um canto perto da lareira, onde havia alguns panos estendidos sobre tábuas. Improvisação de cama. Senta. Tira essa roupa molhada antes de pegar pneumonia. Gabriel obedeceu, ainda desconfiado, mas sem muita escolha. Tirou o moletom encharcado, torceu a água que escorria, pendurou em um prego pregado na parede. Ficou de camiseta, também molhada, mas menos. Sentou perto do fogo, estendendo as mãos trêmulas na direção das chamas. A mulher mexeu em uma panela de ferro pequena apoiada sobre as brasas. Cheiro de sopa, batata, cenoura, algo temperado. O estômago de Gabriel roncou alto, traindo a fome que tentava esconder. Ela não comentou. Apenas pegou uma caneca de lata amassada, encheu de sopa e estendeu para ele. Come. Ele pegou com cuidado, como se a qualquer momento ela pudesse mudar de ideia e arrancar de volta. A sopa estava quente, salgada, simples, mas boa. Tomou devagar, sentindo o calor descer pela garganta, espalhando pelo corpo. Obrigado, disse baixinho. A mulher não respondeu. Apenas voltou a mexer na panela, pegou um pedaço de lenha, jogou no fogo. As chamas subiram um pouco mais, iluminando melhor o interior da cabana. Foi então que Gabriel reparou em detalhes. Havia mais coisas ali do que esperava. Sacos de pano empilhados no canto, cheios de algo. Grãos, talvez. Ferramentas penduradas na parede. Enxada pequena, faca de lâmina larga, machado de cabo curto. Potes de vidro com tampas tortas, cheios de ervas secas, raízes, coisas que ele não identificava. E no canto mais escuro, parcialmente coberto por um pedaço de lona. Algo grande, retangular, com formato de caixa ou caixão. Gabriel engoliu seco. Você mora aqui? Perguntou, tentando soar casual. Moro, ela respondeu sem tirar os olhos do fogo. Sozinha? Agora não. Você está aqui. Ele não soube o que dizer. Ficou quieto, bebendo o resto da sopa, ouvindo a chuva martelando no teto. Como você se chama? A mulher perguntou de repente. Gabriel. Gabriel. Ela repetiu, testando o nome. Nome de anjo. Deu um meio sorriso sem humor. Não parece anjo. Parece fugitivo. Ele gelou. Eu não... Relaxa. Ela levantou a mão, interrompendo. Não tô julgando. Todo mundo que vem parar aqui tá fugindo de alguma coisa. Alguns, de gente. Outros, de si mesmo. Gabriel olhou para o chão de terra sem responder. Tempestade passa até amanhã de manhã, ela disse, voltando a mexer na sopa. Você pode ficar até lá. Depois, segue seu caminho. E você? Ele perguntou. Por que você mora aqui sozinha, no meio do nada? A mulher parou de mexer. Ficou imóvel por tempo longo demais. Depois, sem olhar para ele, respondeu. Porque tem lugar que você não consegue fugir. Então, você para de tentar e vira parte do lugar. A resposta não fazia muito sentido. Ou fazia sentido demais. Gabriel não tinha certeza. Ele terminou a sopa, devolveu a caneca. A mulher pegou sem palavra, lavou com água de um balde, colocou de lado. Dorme, ela ordenou, apontando para os panos no canto. Amanhã você vai precisar de força para descer. Gabriel deitou, ainda vestindo a roupa úmida, mas menos encharcada. O corpo doía de cansaço. Os olhos pesavam. Mas o sono custava a vir, porque no fundo da mente uma pergunta martelava. O que estava embaixo daquela lona no canto? E por que, toda vez que ele olhava, a mulher desviava o olhar para lá também, como se checando se ainda estava coberto? Gabriel fingiu dormir, mas só o corpo descansava. A cabeça continuava em alerta, contando estalos de madeira,
variações do vento e cada chiado do fogo se rearrumando na lareira improvisada. A tempestade lá fora parecia querer arrancar a cabana do chão, mas ali dentro, o calor teimava em resistir, criando uma bolha estranha entre o mundo de fora e aquele cômodo apertado. Virado de lado, de costas para a velha, ele via a luz laranja dançar nas frestas das tábuas, e sempre que abria um pouco mais os olhos, a silhueta dela, curvada, imóvel por longos minutos, depois mexendo em algo sobre a mesa baixa, separando ervas, abrindo e fechando potes. Em certos momentos, Gabriel tinha a sensação de que ela murmurava alguma coisa, um canto baixo demais para virar palavra. O canto, coberto pela lona, continuava chamando o olhar dele, como se fosse um ímã silencioso. Quanto mais tentava ignorar, mais sua atenção voltava para lá. A forma retangular não era perfeita, tinha volumes irregulares, como se houvesse coisas empilhadas sob o tecido grosso. Podia ser lenha, ferramentas, caixas, mas a cabeça, alimentada pelo medo e pela imaginação, insistia em opções piores. Se continuar encarando, vai acabar criando olho no escuro. A voz da velha cortou o silêncio, sem que ele tivesse notado que ela o observava. Dorme, Gabriel. Amanhã você tem caminho. Ele virou de costas rápido, envergonhado por ter sido pego. Eu só não consigo, admitiu, baixinho. Ela soltou um som que não era bem riso, mas um suspiro impaciente. Medo faz isso. Ou trava, ou não deixa fechar o olho. Mas medo também é bicho bobo. Quanto mais você alimenta com pensamento, maior ele fica. E você não tem medo de morar aqui sozinha no meio da floresta? Ele arriscou. Já tive. Ela jogou mais um graveto no fogo. Hoje tenho mais medo de gente do que de mato. Matagal só derruba a árvore. Gente derruba a alma. A frase ficou ecoando na cabeça dele. Lembrou de gritos no abrigo, de empurrões no corredor estreito, do olhar vazio das monitoras que fingiam não ver quando alguém era encurralado no banheiro. A floresta, apesar de ameaçadora, nunca tinha olhado de volta com intenção. Você fugiu de onde? A velha perguntou sem rodeio. Gabriel hesitou. Ninguém ali conhecia seu passado. Podia mentir. Dizer que se perdeu em trilha com amigos, qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo, qual vantagem havia em inventar? Ele não tinha nada que valesse ser roubado, nem nome importante para virar notícia. De um lugar onde enfiavam um monte de gente e chamavam de abrigo, respondeu finalmente. Disseram que era para cuidar, mas parecia mais depósito. Ela não pareceu surpresa. Depósito de gente esquecida. Tem muitos assim. Mexeu na panela vazia, raspando o fundo com a colher de pau. E o que você espera achar fugindo? Gabriel demorou a responder. Qualquer coisa que não seja aquilo. Mesmo que seja pior. Pelo menos eu escolhi. A velha o encarou por um momento longo, o fogo refletido nos olhos escuros. Escolha é coisa cara, menino. Muita gente vive e morre sem ter uma. Quando aparece, às vezes vem embrulhada em tempestade. Ela inclinou a cabeça na direção dele, mas nem toda porta aberta é saída. Algumas são buraco. Ele sabia que ela não estava falando só da cabana. Um trovão mais próximo fez a estrutura inteira tremer. Do lado de fora, um galho maior se partiu, caindo com estrondo sobre a encosta. A cabana resistiu, rangendo como bicho velho, mas firme. Gabriel puxou o pano fino até o queixo, tentando imaginar como seria estar lá fora naquele momento. O simples pensamento fez o peito doer de frio imaginário. O tempo passou em blocos quebrados. Pequenos cochilos, acordadas bruscas. Às vezes tinha certeza de ter ouvido passos do lado de fora, como se alguém circulasse a cabana. Mas quando prendia a respiração para escutar melhor, o único som constante era a chuva forte e o vento carregando folhas. Em uma dessas semi-despertadas, percebeu que a lareira estava mais baixa, o fogo reduzido a brasas avermelhadas. A velha não estava mais no banquinho. O coração dele disparou. Sentou devagar, olhando ao redor. Ela estava no canto escuro, ajoelhada ao lado da lona. Uma vela baixa acesa projetava sombras grandes na parede. As mãos enrugadas mexiam em algo perto da borda do tecido, como se verificasse amarras invisíveis. Gabriel ficou imóvel, observando. A curiosidade finalmente venceu o medo. — O que tem aí?
Perguntou antes que pudesse se censurar. A velha não se assustou. Apenas parou o movimento, mantendo a mão sobre o pano, e virou o rosto devagar. Coisas que não te dizem respeito. A voz saiu mais dura. Gente viva mete o nariz onde não deve, e depois pergunta por que se cortou. É coisa perigosa. Ele insistiu, sentindo o arrependimento e a vontade de saber brigando dentro do peito. Ela pensou por um instante, como se decidisse o quanto podia responder. Perigoso é segredo que atrai curiosidade. Você, por exemplo, seus olhos afiados o varreram da cabeça aos pés. Chegou aqui tremendo de frio, mas o que mais incomoda não é a tempestade lá fora. É o que você não sabe aqui dentro. Ela não estava errada. Se é tão perigoso assim, por que guarda? Gabriel arriscou. Por que não joga fora, enterra, sei lá? A velha voltou a olhar para a lona, passando a mão devagar sobre o volume irregular. Porque o mundo lá fora tem mania de enterrar problema e fingir que sumiu. Só que problema enterrado brota, cria raiz torta. Pausa. Às vezes é melhor vigiar de perto do que largar solto. Ele não tinha certeza se entendia completamente, mas uma coisa ficou clara. O que quer que estivesse ali, ela se via como guardiã, não dona. E guardião, em geral, cuida de coisa que não pode simplesmente desaparecer. O silêncio voltou a se instalar. A velha apagou a vela com 2 dedos, levantou-se com dificuldade e caminhou de volta para perto do fogo, reacendendo o braseiro com gravetos secos. Dorme, Gabriel. A voz agora tinha voltado ao tom rouco, porém menos afiado. Amanhã você decide qual caminho vai seguir, mas essa noite é minha. E de quem já estava aqui antes de você. Ele deitou de novo, engolindo seco. De quem já estava aqui antes de você. A frase pesou mais do que qualquer trovão. Aos poucos, o cansaço finalmente venceu o turbilhão de perguntas. Gabriel adormeceu, mas o sono veio em imagens quebradas. A lona se mexendo sozinha, mãos que saíam debaixo dela, vozes sussurradas em língua que ele não reconhecia, a cabana deslizando encosta abaixo, como se a terra resolvesse engolir tudo. Quando abriu os olhos de novo, a tempestade tinha mudado de tom. A chuva ainda caía, porém menos furiosa. O céu, visto por uma fresta na madeira, começava a clarear aos poucos, indicando que a madrugada estava quase indo embora. A velha já estava de pé, mexendo em uma mochila de lona gasta que ele não tinha visto antes. Sobre a mesa, separados com cuidado, havia 2 pacotinhos de pano, uma garrafa pequena e um pedaço de pão escuro. Levanta, ela disse sem virar. Dia não espera ninguém. E você já ficou mais tempo aqui do que a maioria. Gabriel sentou, ainda grogue, mas atento. Sabia, instintivamente, que a parte mais difícil da noite tinha ficado para trás. Mas a parte mais importante ainda estava pela frente. Ele só não fazia ideia de que, ao sair daquela cabana, não seria apenas a floresta lá fora que estaria diferente. Gabriel levantou ainda meio tonto, mas com a sensação clara de que o tempo ali dentro tinha um peso diferente. A tempestade parecia mais distante, como se a floresta tivesse cansado de brigar com o céu. A velha empurrou para perto dele o pedaço de pão escuro e um dos pacotinhos de pano. Come. Esse é para agora. Apontou com o queixo para o embrulho. Esse é para depois. Ele mordeu o pão duro por fora, macio por dentro, e desamarrou o pano pequeno com cuidado. Dentro viu 3 coisas: um punhado de folhas secas trituradas, um pedaço de corda fina e um fósforo, daqueles antigos, de caixa de papelão. O que é isso? Reserva de sorte, disse a velha como se fosse óbvio. Folha para fazer infusão se a febre subir. Corda para quando você precisar segurar alguma coisa que está escapando. Fogo para quando o frio chegar de novo. Não gasta à toa. Gabriel guardou o embrulho na mochila, sentindo o peso leve como algo muito maior. Não eram só objetos. Era o reconhecimento de que alguém, por mais estranho que fosse, acreditava que ele tinha futuro suficiente para precisar daquilo. Você falou ontem que todo mundo que aparece aqui está fugindo de alguma coisa, ele lembrou. Muita gente já passou por essa cabana? A velha se apoiou na mesa, ajustando o xale nos ombros, olhando para a porta fechada como quem vê além da madeira. Mais do que devia, menos do que precisa.
Alguns chegam carregando culpa, outros medo, outros só fome. A maioria vem achando que encontrou esconderijo. Poucos entendem que isso aqui é encruzilhada. Encruzilhada? Lugar de escolher direção, explicou. Se você entra e só se esconde, volta para o mundo igual ou pior. Se entra e aprende, sai diferente. O problema é que aprender dói. Gabriel olhou de novo para o canto coberto pela lona. E o que isso aí tem a ver com aprender? Ela seguiu o olhar dele, cansada, mas sem irritação dessa vez. Você não vai largar disso enquanto eu não falar nada, né? Ele balançou a cabeça, sem coragem de mentir. A velha caminhou até o canto com passos lentos. Por um instante, Gabriel achou que ela fosse puxar a lona. Em vez disso, apenas encostou a mão enrugada no tecido como quem faz um gesto de respeito. São coisas de quem veio antes, disse enfim. Mochila esquecida, casaco que ninguém voltou para buscar, caderno que ninguém quis levar, promessa que ninguém conseguiu cumprir. Gabriel estreitou os olhos. Gente que morreu? Ela deu um pequeno dar de ombros. Gente que se perdeu. Às vezes perder é morrer aos poucos. Outras vezes é só sumir do mapa de quem não se importa. Pausa. Você acha que o mundo guarda lugar para quem não tem sobrenome importante? Ele não respondeu. Sabia a resposta. Então eu guardo o que eles deixaram, continuou a velha. Não por apego, mas para lembrar que a estrada não é brincadeira. Cada coisa aí tem história que terminou antes da hora. Quando algum teimoso entra aqui achando que floresta é aventura, eu olho para isso e lembro. Ou eu aviso, ou viro cúmplice. O silêncio que se seguiu foi denso. De repente, o volume irregular sob a lona deixou de parecer caixão e passou a parecer depósito de vidas interrompidas. Eu não quero virar mais um monte aí embaixo. Gabriel falou sem pensar muito. Então não seja, ela retrucou, simples. Mas para isso, precisa entender uma coisa. Você não está fugindo só do abrigo. Está fugindo da ideia de que ninguém liga. E se continuar correndo sem olhar, vai cair na mão de gente que gosta de quem acha que não vale nada. Porque quem acha que não vale nada, aceita qualquer coisa. As palavras entraram como facada fria. Ele sabia o que era aceitar migalha, pancada, humilhação, só porque não parecia haver alternativa. E qual é a alternativa? Voltar? Fingir que está tudo bem? A velha riu, um som seco. Voltar para o mesmo buraco nem sempre é solução. Mas tem outro tipo de volta. Voltar para si. Decidir que, mesmo que ninguém veja, você vale. E a partir daí, escolher com quem vai se misturar. Ela apontou para a porta. Lá fora tem gente ruim, mas também tem gente que presta. Só que quem presta não costuma bater na sua porta. Você é que tem que chegar perto. Gabriel pensou em assistente social que vinha uma vez por mês no abrigo e ia embora rápido, em professor que até tentava ajudar, mas sumia na burocracia. Não era simples chegar perto. E você? Arriscou. Quem é que você era, antes de virar guardiã de cabana enterrada? Ela ficou quieta por alguns segundos, o olhar perdido em um ponto que ele não via. Quando respondeu, a voz veio mais baixa. Eu era alguém que não ouviu aviso. Acreditei em gente errada, entrei em coisa errada. Ajudei a fazer mal achando que era só sobrevivência. Quando acordei, já tinha estrago demais nas costas. Vim pra cá para não fazer mais parte da roda. Você se escondeu. Eu me tirei do caminho de quem eu sabia que eu podia machucar, corrigiu. Tem diferença. Ele se sentiu pequeno diante daquela lógica torta, mas, de algum jeito, honesta. E por que me ajudou? Perguntou. Podia ter trancado a porta, fingido que não ouviu. A velha o encarou como se aquilo fosse a única pergunta realmente importante que ele fizera até então. Porque um dia eu também bati numa porta no meio da tempestade e alguém abriu, respondeu. Não posso devolver o que recebi para quem me ajudou, mas posso passar adiante. As palavras ficaram ecoando na cabana, misturadas ao som distante da chuva que ia diminuindo. Ela pegou a garrafa pequena na mesa e colocou na mão dele. Água com raiz. Bom para quando o corpo fraquejar. Não bebe tudo de uma vez. Usa só quando realmente precisar. Gabriel guardou junto do embrulho. E agora? Agora você desce a montanha. A velha foi até a porta. Destrancou, mas manteve fechada. Vai ter uma bifurcação depois de uns 20 minutos de caminhada. Se seguir pela esquerda, volta para a estrada que te traz de volta para o mesmo mundo de sempre.
Se seguir pela direita, chega numa vila pequena. Gente pobre, mas viva. Lá passa ônibus, passa notícia, passa oportunidade. Olhou sério. Eu não vou te dizer qual lado pegar. Ele engoliu em seco. O medo de decidir voltou inteiro. Pela esquerda, o conhecido ruim. Pela direita, o desconhecido que podia ser pior ou melhor. E se eu errar? Erro é continuar no mesmo lugar só porque já conhece o buraco. Ela respondeu. Caminho novo você ajusta andando. Ela então abriu a porta. O ar frio entrou, menos agressivo do que na noite anterior, trazendo cheiro de terra molhada e folha esmagada. A luz cinzenta da manhã invadiu o interior da cabana, revelando partículas de poeira dançando no ar. Gabriel pôs a mochila nas costas, ajustou as alças, deu um último olhar para o canto coberto pela lona. Agora entendendo que aquilo não era ameaça de monstro, mas aviso de percurso. E depois para a velha. Obrigado. Ela apenas assentiu, sem doçura, mas também sem frieza. Se um dia a tempestade te trouxer de volta, bate. Se vier por escolha, melhor ainda. Mas não volta como mais um que desistiu de tentar. Ele saiu. A porta se fechou atrás dele com um som seco. A floresta parecia outra, mesmo sendo a mesma. A trilha escorregadia ainda estava lá. O chão ainda era lama, as árvores ainda sussurravam com o vento. Mas agora, além do medo, havia algo que ele não sabia nomear direito. Uma espécie de responsabilidade por escolher o próprio rumo. Enquanto caminhava, sentindo o peso leve dos embrulhos na mochila, Gabriel percebeu que a cabana enterrada continuaria ali, guardando memórias de quem passou e das escolhas que fizeram. Mas, pela primeira vez em muito tempo, a história dele não estava presa dentro de 4 paredes, nem de abrigo, nem de cabana. Estava literalmente em seus próprios passos. Gabriel descia devagar, sentindo o barro ceder sob os tênis encharcados, usando troncos e galhos como apoio para não escorregar ribanceira abaixo. A chuva agora era só garoa fina, mas o rastro da tempestade estava por toda parte. Galhos partidos, folhas arrancadas, pequenos deslizamentos marcando a encosta. Cada passo parecia pergunta: esquerda ou direita? Voltar para o velho conhecido ou arriscar o mapa em branco? A fala da velha ecoava na cabeça dele. Caminho novo você ajusta andando. E isso tanto animava quanto assustava. Depois de uns 20 minutos, como ela havia dito, a trilha se abriu em 2 caminhos. À esquerda, a descida continuava mais íngreme, com marcas de pisadas antigas, sinal de que muita gente passava por ali. À direita, o caminho era mais estreito, menos gasto, mas ainda assim visível, serpenteando por entre árvores mais baixas. Ele parou bem no meio da bifurcação, respirando fundo. Fechou os olhos e tentou imaginar o fim de cada rota. Pela esquerda, enxergava a rodovia, o ponto de ônibus, talvez o mesmo abrigo, os mesmos rostos, as mesmas grades. Pela direita não via nada com clareza. Só vultos de casas simples, vozes desconhecidas, possíveis portas que tanto podiam se fechar na cara quanto se abrir. Abriu os olhos. Por instinto, a perna quase deu um passo para o lado mais batido. O corpo queria o que conhecia, mesmo que o que conhecia doesse. Ele travou a tempo. Se eu voltar para o mesmo buraco, vou virar mais um pano debaixo daquela lona, murmurou para si mesmo, lembrando da pilha de coisas de gente que não conseguiu ir longe. Virou para a direita. O primeiro passo foi pequeno, quase tímido. O segundo, um pouco mais firme. No terceiro, sentiu algo estranho. Não era alívio, nem coragem completa, mas um fio de teimosia puxando para a frente. A trilha da direita descia mais gentil, cruzando com um riacho raso que ainda carregava a água barrenta da tempestade. Gabriel parou ali para lavar o rosto, tirando a sujeira e o gosto de fumaça da cabana. A água estava gelada, mas limpa, mordendo a pele e despertando os sentidos. Enquanto bebia algumas gotas na concha das mãos, percebeu algo flutuando preso em uma raiz. Um pedaço de plástico grosso, meio transparente, com um logotipo azul desbotado de prefeitura. Aquilo provavelmente tinha vindo de abaixo, carregado para cima pela enxurrada, mas o símbolo o fez lembrar de outra coisa. Sistema, cidade, gente que, em tese, existia para cuidar. A velha falara de gente que presta, que não bate na porta, mas que existe.
Na cabeça de Gabriel aquilo tinha rostos difusos. A moça do conselho que um dia prometeu voltar e sumiu. O professor que emprestava livro, mas não podia brigar com todos. Mesmo assim, a ideia teimava em ficar. Talvez, em outro lugar, houvesse alguém que realmente ficasse. Seguiu descendo. Aos poucos a floresta foi ficando menos densa. O canto de pássaros começou a se misturar ao som da água. O cheiro de terra molhada cedeu espaço para outro aroma. Fumaça de lenha queimando em fogão, comida sendo feita em algum lugar adiante. Quando dobrou a última curva da trilha, viu uma pequena vila encaixada no vale. Casas simples de madeira e alvenaria, algumas ainda com telhados pingando da chuva recente. Roupas coloridas penduradas em varais improvisados. Um campinho de terra batida com traves feitas de troncos. Um bar com placa torta. Uma vendinha com porta aberta. No meio, uma igreja pequena de fachada branca descascada. Carros velhos, bicicletas encostadas, gente andando devagar. Não era cartão postal. Era vida real. A visão apertou o peito dele de um jeito estranho. Por um segundo, teve vontade de se encolher e voltar para o mato. Ali, ninguém sabia quem ele era. Ninguém devia nada. E isso podia ser bênção ou ameaça. Deu mais alguns passos até chegar no fim da trilha, onde começava uma rua de terra batida. Um senhor sentado em um banquinho na porta de casa, chapéu de palha na cabeça, o observava com curiosidade calma. "Tá vindo de cima?" perguntou, como se fosse informação qualquer. Gabriel assentiu, limpando a garganta. "Me perdi na chuva", respondeu, escolhendo a meia-verdade que doía menos. O homem olhou para o céu, depois para o barro nos sapatos do garoto, depois para a mochila pequena. "Acontece. A serra não gosta de quem acha que manda nela." Fez um gesto com a cabeça em direção ao centro da vila. "Tem posto de saúde ali, escola ali, mercado ali. Se tiver precisando de água e um café, Dona Rosa vive com bule no fogo. Terceira casa à direita." Aquilo o pegou de surpresa. Ele esperava desconfiança, talvez bronca por aparecer do nada. Recebeu instrução e café oferecido. Simples assim. "Valeu", murmurou. Começou a andar em direção à vila, sentindo o olhar do senhor ainda em suas costas por alguns metros, como se certificasse de que ele não ia desmaiar ali mesmo. No meio do caminho, passou em frente à escola. Um prédio baixo, pintura azul clara meio gasta, portão de ferro aberto. Um cartaz colado à entrada chamava para matrícula tardia. "Ninguém fica de fora", dizia uma frase em letras grandes. Gabriel deu um meio sorriso cético, mas ficou olhando por mais tempo do que gostaria de admitir. Estava tão concentrado no cartaz que quase esbarrou em alguém que saía com uma pilha de cadernos nos braços. "Opa, cuidado", a mulher disse, segurando os materiais a tempo. Era jovem, talvez uns 20 e poucos anos, cabelos presos num rabo de cavalo apressado, óculos escorregando no nariz. Usava crachá pendurado. "Clara, professora." "Desculpa." Gabriel recuou, ajeitando a mochila. Ela o avaliou rapidamente. Roupas molhadas, lama, rosto cansado demais para alguém tão novo. "Você é daqui? Não lembro de te ver por aqui." Ele pensou em inventar outra vez, mas algo na maneira como ela apertava os cadernos, como se estivesse sempre carregando peso extra, o fez tentar uma dose mínima de honestidade. "Cheguei agora, lá de cima. Me perdi na trilha." "E já desceu direto para a frente da escola?" Ela deu um sorriso pequeno. "Ou é coincidência?" "Coincidência", respondeu, mas o próprio tom entregava que não era só isso. Clara mordeu o lábio pensativa. "O posto de saúde é logo ali, mas você está inteiro. Só parece com fome e cansado." Olhou para o cartaz atrás dele. "E, pelo jeito, faz tempo que não cruza portão de escola direito." "Acertei?" Ele encolheu os ombros. "Um pouco." Ela deixou os cadernos sobre um banco próximo. "Olha, não preciso saber sua história inteira agora. Mas se você não tem onde ficar hoje, a vila não é tão grande. Qualquer rosto novo chama a atenção. É melhor se apresentar em lugar certo do que deixar gente errada notar primeiro. Lugar certo tipo posto, tipo igreja, tipo..." Ela apontou para si mesma com um sorriso mais leve. "Professora que enche papel de relatório, mas ainda acredita que dá para fazer diferença."
A frase soou estranhamente parecida com algo que a velha da cabana diria, mas com outro sotaque, menos áspero, mais urbano. Gente que presta não bate na sua porta, você é que tem que chegar perto. Talvez, pensou Gabriel às vezes, a vida desse uma colher de chá e deixasse os dois se encontrarem no meio do caminho. Ele respirou fundo. No dia anterior, tinha atravessado uma porta de madeira podre sem saber o que havia além, porque a tempestade o empurrou. Agora, diante de outra porta, um portão de escola aberta, uma vila desconhecida, uma professora que o olhava sem julgamento imediato. A escolha era dele. Thackeray quisesse estudar de novo, arriscou. Precisava de quê? Os olhos de Clara brilharam um pouco, como se alguém tivesse acendido um interruptor interno. Primeiro, nome. Depois, a gente vê o resto. Documento, histórico, essas coisas a gente corre atrás. Tem conselho tutelar, tem defensoria que atende à região. Não é perfeito, mas não é buraco. Ele hesitou por um segundo, lembrando do medo de virar só mais um número em ficha que ninguém lê. Mas aí lembrou também da pilha sob a lona na cabana e da voz da velha. Erro é continuar no mesmo lugar só porque já conhece o buraco. Gabriel, disse por fim. Meu nome é Gabriel. Clara repetiu como a outra havia feito, mas com entonação diferente. Gabriel, tá bom. Bem-vindo à Serra Azul, Gabriel. Estendeu a mão, não como quem oferece esmola, mas como quem propõe acordo. Ele apertou. O aperto de mão foi firme, sem pena, sem exagero. Apenas firme. Naquele gesto simples, entendeu que a cabana enterrada não tinha sido só abrigo na tempestade. Tinha sido teste. E passar por ela, ouvir o que precisava ouvir, o colocara exatamente ali, diante de uma vila qualquer, de uma professora qualquer, mas com uma chance real de não virar apenas parte da pilha de coisas esquecidas debaixo de uma lona. O resto, sabia, não seria fácil. Mas pela primeira vez, a dificuldade vinha de construir algo, não só de sobreviver. Clara não fez promessas absurdas. Apenas disse, vem comigo. E levou Gabriel até a sala da coordenação. Um cômodo apertado com arquivos empilhados, um ventilador velho e uma mesa cheia de papéis. Ela explicou a situação para a coordenadora. Mulher de meia idade, de óculos de grau grosso e expressão cansada, mas não impaciente. A coordenadora, que se apresentou como Irene, fez perguntas básicas. De onde vinha, onde estavam os responsáveis, há quanto tempo estava fora do sistema escolar. Gabriel respondeu com meias verdades bem montadas, editando o suficiente para não complicar, mas mantendo o núcleo honesto. Fugiu de abrigo. Não tinha família próxima. Estava tentando recomeçar. Irene suspirou, como quem já viu aquela história em outras versões. A gente precisa notificar o conselho tutelar. É protocolo. Se você é menor desacompanhado, eles precisam saber onde você está. Mas isso não significa que vão te arrastar de volta se o lugar de onde você veio for ruim. Eles avaliam caso a caso. Gabriel sentiu o estômago apertar. Já conhecia o roteiro. Gente de boa vontade avaliava, prometia, esquecia. E enquanto isso, a vida passava em sala de espera. Clara percebeu a expressão dele. Olha, eu sei que parece burocracia de novo, disse, tocando levemente na mesa, chamando a atenção dele. Mas a diferença aqui é que a gente não é cidade grande. Todo mundo se conhece. Quando alguém some, todo mundo pergunta. Isso tem lado ruim e lado bom. O lado bom é que dificilmente você vai cair no esquecimento. Ele queria acreditar, mas acreditar doía mais quando a decepção vinha. Irene pegou um formulário, começou a preencher. Enquanto a gente aciona o conselho, você precisa de lugar para ficar. Tem umas famílias na vila que costumam acolher gente de passagem. Não é luxo, mas é teto. Olhou para Clara. A dona Esther está com o quarto do filho vazio desde que ele foi estudar na capital. Ela aceita. Clara pensou por um momento, depois assentiu. Aceita sim. Ela reclama, mas no fundo gosta de ter movimento na casa. Gabriel não estava acostumado a ser decidido tão rápido, mas também não tinha energia para negociar. Obrigado, disse, baixo. Irene apontou para ele com a caneta. Não me agradeça ainda. A gente vai cobrar frequência, dever de casa, comportamento. Se você acha que está numa temporada de férias,
Já vai se decepcionando. Mas o jeito como ela falava, meio ranzinza, mas com firmeza que não tinha raiva, soava mais como cobrança de quem esperava resultado do que de quem já desistiu. Dona Esther morava em uma casa de alvenaria pintada de verde desbotado, com varal no quintal cheio de roupas coloridas e um cachorro velho dormindo na sombra da varanda. Ela era baixinha, cabelos brancos curtos, avental manchado de tinta de comida e olhar que media de cima a baixo sem esconder nada. "Esse é o menino?" perguntou, olhando Gabriel como se avaliasse planta que podia ou não vingar. "É", Clara respondeu. "Gabriel. Ele vai precisar de um lugar para ficar enquanto a gente resolve a situação dele." Dona Esther cruzou os braços. "Não faz bagunça? Não mexe nas coisas dos outros? Não some de madrugada?" Gabriel balançou a cabeça, envergonhado pelo tom de interrogatório. "Eu só quero ficar quieto e estudar, se deixarem." A expressão da mulher suavizou 1 milímetro. "Ficar quieto todo mundo fala. Depois vem chororô de hora errada de dormir." Suspirou. "Mas tudo bem, quarto tá arrumado. Comida tem, mas não é buffet. Come o que tiver e ajuda com a louça depois." Clara sorriu. "Obrigada, Dona Esther." "Nem vem." A mulher já estava abrindo a porta, indicando entrada. "Entra logo, menino, e tira esse sapato sujo antes." Gabriel tirou os tênis enlameados na entrada, deixando-os ao lado de um par de chinelos velhos. Seguiu Dona Esther pelo corredor estreito, passando por sala pequena com sofá de tecido gasto, cozinha cheirando a feijão no fogo, até um quartinho no fundo. Cama de solteiro, lençol limpo, uma janela pequena com cortina florida, prateleira vazia. "Era do meu filho. Ele só volta de 3 em 3 meses. Enquanto isso, tá vago. Usa com respeito. E não mexe nos livros dele que estão guardados no armário. Entendeu?" "Entendi." Ela o olhou mais uma vez, agora com menos dureza. "Toma banho. Tem toalha ali. Depois vem comer. Deve estar com fome, imagino." Saiu, deixando a porta entreaberta. Gabriel ficou parado no meio do quarto, quase com medo de sentar na cama, como se fosse sujar algo sagrado. Aquilo não era luxo, mas também não era o colchão fino jogado no chão do abrigo ou o chão de terra da cabana. Era espaço dele, mesmo que temporário. Sentou devagar, testando o colchão. Macio. Cheirava a sabão. A janela deixava entrar luz natural, som de passarinho, vida lá fora que não ameaçava. Pela primeira vez em dias, o corpo relaxou por completo. Quando fechou os olhos, não viu chuva, não viu lona, não viu medo. Viu, por um breve segundo, algo que não sabia dar nome: possibilidade. Os primeiros dias foram estranhos. Gabriel acordava esperando gritos, empurrões, regras absurdas. Em vez disso, encontrava Dona Esther preparando café com pão, reclamando do preço da farinha, mandando ele não esquecer o casaco porque amanhã esfriava. Rotina simples, quase banal, e justamente por isso, preciosa. Na escola, Clara o colocou em turma de recuperação, junto com outros 3 estudantes que tinham histórias parecidas. Abandono, migração, descuido. A professora que dava aula era paciente demais para ser verdade, até o momento em que ele percebeu que ela simplesmente acreditava que dava para ensinar até quem tinha desistido. Nas primeiras semanas, Gabriel mal falava. Sentava no fundo, copiava tudo, entregava a tarefa com letra apertada. Não fazia amigos, mas também não fazia inimigos. Era sombra educada. Até o dia em que a coordenadora Irene o chamou na sala dela, junto com uma mulher de terno, que se apresentou como assistente social do conselho tutelar. O coração dele disparou. "Calma", Irene disse antes que ele pensasse em correr. "Ninguém vai te levar à força. A gente só precisa regularizar sua situação." A assistente social, que se chamava Juliana, abriu uma pasta. "Gabriel, a gente entrou em contato com o abrigo de onde você fugiu. Eles confirmaram que você saiu sem autorização. Mas também confirmaram que houve denúncias internas de maus tratos lá. Uma investigação foi aberta." Ele piscou, processando. "Investigação?" "Sim. Você não foi o único que reclamou. E quando mais de uma pessoa reclama, o sistema precisa responder. Não é rápido, mas está em andamento."
Ela olhou para ele com seriedade que não era falsa. Enquanto isso, a gente não vai te mandar de volta para lá. A proposta é que você fique aqui sob acolhimento temporário com a família da Dona Esther, com acompanhamento regular nosso e da escola. Gabriel mal conseguia acreditar. Eu posso ficar? Pode, mas com condições. Frequência escolar mínima de 85%, participação nas atividades, respeito às regras da casa. Se você descumprir, a gente reavalia. Justo? Ele assentiu rápido demais, com medo de que mudassem de ideia. Juliana sorriu de leve. Você teve sorte, Gabriel. Nem toda vila tem gente que aceita acolher. E nem todo garoto tem coragem de bater na porta certa na hora certa. Mas ele sabia que não tinha sido só sorte. Tinha sido escolha. A escolha de virar à direita na bifurcação. A escolha de dizer o próprio nome em vez de inventar. A escolha de aceitar o aperto de mão da professora. Pequenas escolhas que juntas montaram um caminho diferente. Quando voltou para a sala, Clara o esperava no corredor. E aí? Posso ficar? Ele respondeu. E pela primeira vez em muito tempo o sorriso que deu não era forçado. Ela bateu de leve no ombro dele. Então agora é hora de parar de ser sombra e começar a ser gente. Combinado? Ele concordou. E aos poucos começou. Levantava a mão na aula mesmo com medo de errar. Ajudava a carregar cadeira na arrumação do pátio. Conversava com os colegas no intervalo. Aceitou jogar bola mesmo sendo ruim. Errava, levava brincadeira, mas também ria. E à noite, no quarto que já não parecia emprestado, escrevia em um caderno que Clara tinha dado. Não diário bobo de sentimentos. Apenas anotações. O que aprendeu, o que ainda queria aprender, pequenos planos. Nada grandioso, só real. Lembrava da velha na cabana, dela falando sobre gente que ficava presa na própria fuga e de como escolher direção importava mais do que velocidade. Lembrava das coisas embaixo da lona, memórias de quem tentou e não conseguiu. E sabia que a diferença entre ele e aqueles objetos esquecidos não era talento nem sorte absoluta. Era teimosia de continuar tentando, mesmo quando a tempestade voltava. Porque tempestade sempre volta. Mas agora, pelo menos, ele tinha teto. E gente. E plano. E isso, descobriu Gabriel, já era bem mais do que nada. 6 meses haviam passado desde a noite da tempestade. Gabriel agora tinha 13 anos. Algumas roupas novas doadas pela paróquia, um caderno cheio de anotações de matemática e história e um apelido na escola. Biel. Simples, mas significava pertencimento. Significava que alguém se dava ao trabalho de encurtar o nome dele com carinho, não com desprezo. A vida na casa de Dona Esther tinha virado rotina confortável, embora ela continuasse reclamando do volume da água do banho, da louça que ele esquecia de secar direito, da porta que batia quando o vento empurrava. Mas sempre tinha prato na mesa. Sempre tinha bom dia e como foi a escola. Pequenas coisas que, somadas, pesavam mais do que qualquer grande gesto isolado. O processo no conselho tutelar avançava devagar, mas avançava. O abrigo de onde fugira estava sob intervenção. 2 funcionários tinham sido afastados e havia conversa sobre reformulação completa. Gabriel não sentia vitória nisso, apenas um alívio amargo de saber que talvez outros não sofressem o que ele sofreu. Juliana, a assistente social, vinha uma vez por mês para conversar. Não interrogatório, conversa real. Ela perguntava sobre escola, sobre como ele se sentia, sobre planos. No começo, Gabriel respondia em monossílabos. Com o tempo, foi soltando frases inteiras, depois parágrafos. Descobriu que falar, quando alguém realmente escutava, não era tão perigoso quanto parecia. Foi em uma dessas visitas que Juliana trouxe proposta diferente. Gabriel, o acolhimento temporário aqui está funcionando bem. A escola confirma frequência, as notas melhoraram, e Dona Esther, apesar de reclamar, disse que você é menino de palavra. Ela sorriu. A gente pode começar a pensar em algo mais permanente. Ele levantou os olhos surpreso. Tipo o quê? Tipo acolhimento prolongado, com possibilidade de, eventualmente, Dona Esther se tornar guardiã legal. Não é adoção ainda, mas é compromisso de longo prazo. Pausa. Claro, se você quiser. E se ela aceitar? O peito dele apertou de um jeito estranho.
Querer, claro que queria, mas querer também significava depender de alguém aceitar ele de volta. E rejeição doía mais quando vinha depois de esperança. Ela já falou alguma coisa? Juliana deu de ombros. Não comigo, mas acho que você devia perguntar para ela, diretamente. Naquela noite, depois do jantar, enquanto Dona Esther lavava a louça e ele secava, Gabriel juntou coragem. Dona Esther, posso perguntar uma coisa? Pode, ela respondeu sem tirar os olhos da panela ensaboada. A assistente social falou de eu ficar mais tempo. Tipo, de verdade. Não só até resolverem o que fazer comigo. Ela continuou lavando, mas o ritmo diminuiu. E o que você acha disso? Ele engoliu seco. Eu queria. Mas só se a senhora quiser também. Não quero ser peso. Dona Esther parou. Largou a panela na pia, secou as mãos no avental e virou-se para ele. Pela primeira vez, o olhar dela não tinha dureza nem impaciência. Tinha algo que ele não esperava. Cansaço misturado com ternura escondida. Gabriel, quando você chegou aqui, eu aceitei porque achei que seria coisa de uma semana. 2 no máximo. Ela cruzou os braços. Mas aí você ficou. E não deu trabalho. E ajudou. E hesitou. E encheu um pouco o vazio que essa casa tinha desde que meu filho foi embora. Ele sentiu os olhos arderem. Não vou mentir para você. Ela continuou. Eu sou velha. Tenho meus defeitos. Minha paciência não é infinita. Mas se você está disposto a aguentar uma senhora ranzinza, eu estou disposta a aguentar um menino teimoso que ainda tem muito que aprender. Gabriel soltou um riso baixo, meio choroso, mas aliviado. Isso é um sim? É um vamos tentar. Ela apontou para a louça. Agora termina de secar isso aí antes que oxide. Mas quando ele voltou a secar os pratos, percebeu que ela tinha virado de costas rápido demais, provavelmente escondendo que também estava emocionada. Algumas semanas depois, Clara o chamou no intervalo. Biel, tem uma coisa que eu queria te mostrar. Ela o levou até a sala de informática, 2 computadores velhos, mas funcionando, e abriu um site de bolsas de estudo. Olha isso. Tem um programa estadual que oferece bolsa integral para ensino técnico. Se você continuar com as notas que está tirando, dá para tentar daqui a 2 anos. Gabriel olhou para a tela, lendo os requisitos, as áreas oferecidas: mecânica, informática, administração e enfermagem. Eu posso tentar, mesmo vindo de onde eu vim? Pode e deve. Clara bateu na mesa. Você tem direito, Gabriel. Não é favor, é direito. Ele guardou aquilo, não como promessa, mas como possibilidade real. E possibilidade, aprendera, era combustível. Foi em uma manhã de domingo, quase 8 meses após a tempestade, que Gabriel decidiu fazer algo que vinha adiando. Pediu licença para Dona Esther, pegou a mochila, colocou dentro a garrafa com água de raiz, que nunca tinha precisado usar. O embrulho com as folhas secas e a corda, guardados como relíquia, e subiu a trilha de volta para a montanha. Não foi fácil. O caminho continuava íngreme, traiçoeiro em alguns pontos, mas agora ele conhecia melhor. Sabia onde pisar, onde segurar. Levou quase 2 horas até chegar perto do ponto onde a cabana deveria estar, mas quando chegou, parou. A cabana continuava ali, semi-enterrada, meio escondida pela vegetação. Mas algo estava diferente. A porta estava entreaberta, balançando de leve com o vento. Fumaça não saía da chaminé, não havia cheiro de comida, nem som de movimento. Gabriel se aproximou devagar, coração acelerado. Dona! Chamou, empurrando a porta. Silêncio. Entrou. O interior estava vazio. Não vazio de bagunçado, vazio de limpo. A lareira apagada e fria. A mesa sem potes. O banquinho caído de lado. E o canto onde ficava a lona. Não havia mais nada. Nem lona, nem objetos, nem memória de gente esquecida. Apenas o chão de terra batida, como se tudo tivesse sido recolhido ou levado. Gabriel ficou parado ali, processando. A velha tinha ido embora? Ou tinha cumprido o que precisava cumprir e simplesmente seguido? No centro da mesa, encontrou algo pequeno. Um pedaço de papel dobrado, preso embaixo de uma pedra. Pegou com cuidado. Abriu. A caligrafia era apertada, tremida, mas legível.
Se você voltou é porque escolheu o caminho. Bom sinal. Não precisa mais de guardiã. Agora você guarda a si mesmo. Boa sorte, Gabriel. Nenhuma assinatura, nenhum nome. Mas ele sabia. Guardou o bilhete no bolso, ao lado dos embrulhos que ela tinha dado. Saiu da cabana, fechou a porta atrás de si, gesto de respeito, não de despedida, e começou a descer. Dessa vez, não olhou para trás. Não porque não importava, mas porque já não precisava. A cabana tinha cumprido seu papel: abrigar na tempestade, ensinar na escuridão, devolver a trilha com direção. Um ano depois, Gabriel estava na sala da escola, ajudando Clara a organizar livros doados, quando um garoto novo apareceu na porta. Mais novo que ele, talvez uns 10 anos, roupas velhas, rosto assustado, mochila rasgada nas costas. Clara o recebeu com o mesmo sorriso paciente que tinha dado a Gabriel. Oi, perdido? O garoto balançou a cabeça, mas não falou. Gabriel se aproximou devagar, agachou perto dele. Ei, eu sou o Biel. Você tá com fome? O menino assentiu, quase chorando. Gabriel olhou para Clara, que entendeu na hora. Acenou com a cabeça. Vem, Gabriel disse, estendendo a mão. Vou te levar num lugar onde tem comida, tem gente, e ninguém te machuca. Só precisa confiar um pouquinho. O garoto hesitou, mas pegou a mão. E enquanto caminhavam pela vila, Gabriel pensou na velha da cabana, na pilha sob a lona, nas escolhas que salvam ou condenam. Pensou em como ele, um dia, tinha sido aquele garoto assustado segurando uma mão desconhecida. E percebeu que o ciclo não precisava ser de abandono. Podia ser de passagem, de uma mão estendida que vira outra mão estendida. Não era final feliz de conto de fadas. Era recomeço real, cheio de dificuldade, dúvida, tropeço, mas era escolha. E escolha, aprendera. Era a única coisa que ninguém podia tirar. Se essa história te tocou, deixe seu like. Compartilhe para lembrar alguém de que tempestades passam e que sempre há uma porta que pode ser atravessada. Se inscreva no canal, porque enquanto houver gente perdida na chuva, haverá histórias de abrigo, escolha e recomeço que precisam ser contadas. E talvez, contando-as, a gente ajude alguém a achar a própria bifurcação.